tenho a alegria de saudar a todos na graça, na misericórdia e na paz do Senhor. Amém? Vendo aqui o pastor Moab, né, falando dos sub aqui, eu digo, pronto, maravilha, só tem atleta, não é não? As próximas gerações já pode formar aí seleções, mas é assim, nosso coração se enche de alegria ao ver o futuro da igreja, não é? De ver que a semente é plantada, a igreja é edificada, a mensagem do evangelho é propagada, vidas são transformadas para a glória de Deus. Para nós é motivo de alegria estarmos juntos, não é? Quando você estava apresentando, né, a turma, aí alguém disse sub-11, sub-11 é 10, né? É assim? Então, que bênção, dons e talentos sendo expressados para a glória de Deus, e é só o começo, né? É só o começo. Deus tem muito para fazer na vida do seu povo e usar a sua igreja como instrumento dele para a salvação, a transformação. Num mundo tão conturbado, a mensagem do evangelho, o testemunho da igreja é essencial, é fundamental. Mas como ele disse, eu quero apresentar a minha esposa, Jaqueline. Ali, fica de pé, querida. Glória a Deus. Minha esposa, nosso filho Daniel, minha nora Cádia. Aí, e nós temos ainda o Davi, né, que não pôde vir, não pôde estar conosco. Não é? E nós estamos também, creio que eles estão muito felizes. O Daniel fez o possível para estar aqui, viu? Para estar aqui, queria muito vir. Quase que eu deixo ele em casa. Ele ali. Mas nós aqui estamos para a glória de Deus. E o pastor Moab nos apresentou como presidente da Ordem dos Pastores. Então tem uma missão, não é? Pastor Manuel, quando eu vou pregar lá em Açu, ele diz o seguinte: pastor Daniel manda em mim. Eu digo jamais, não é? Mas eu tenho uma missão. Por quê? Porque quando ele me convidou para estar aqui trazendo uma palavra, ele estava de viagem, né? E seria o dia 22. E no domingo eu precisei estar na segunda igreja, também representando a ordem nas conferências da família. E conversando com o pastor Alaná, eu fui e disse: pastor Alaná, pastor Moab me convidou para estar pregando lá no dia 22. Ele disse: não, mano, você vai pregar aqui dia 22. Eu disse: não, pastor, a não ser que você queira pregar lá, você queira ir para Betel, né? Eu disse: não, pastor Moab vai estar viajando. Então, de repente, ele disse: então vá para Betel. Aí, o que é que acontece? Eu sei que foi uma contingência, mas ele está aqui de volta. A GG falou comigo hoje: o pastor está de volta lá, viu? Aí eu disse: pô, então, incumbência que você vai explicar ao pastor Alaná essa história aí. Por que eu não fui pregar lá na CIB? Aí ele disse: não, pastor Daniel, arranja alguém para pregar. Tá bom? Queridos, a palavra de Deus, ela nos instrui, não é? Dizendo lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, instruções sobre a celebração da ceia do Senhor e essa participação nesse memorial santo, tão abençoador que é a segunda ordenança do Senhor. A primeira é o batismo, a segunda, a ceia do Senhor. E ele diz assim: assim examine, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Mostrando a seriedade daquele momento, a solenidade, e instrui a gente a se examinar para participar daquele momento de comunhão com a igreja, celebrando o sacrifício de Jesus, celebrando a nova aliança em Cristo. Da mesma forma, ainda tem mais instruções para a gente, quando o mesmo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve ainda aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 5, dizendo assim: examine, pois, o homem a si mesmo, para ver se ainda está na fé. Essas duas passagens, elas exortam a mim e a você, a vez por outra, buscar na palavra de Deus, realizar o nosso autoexame, ver como estamos na nossa caminhada. E a igreja? O que é que a igreja faz? De tempos em tempos, a igreja precisa também ter esse momento de autorreflexão e ver a sua caminhada ao longo da história como agência do reino de Deus. Aqui nós
divulgamos e falamos sobre as missões, sobre esse trabalho, e que consiste a pregação do Evangelho, que é papel da igreja. E o apóstolo João, escrevendo lá em Apocalipse, no capítulo 2, lá no verso 5, ele escrevendo à igreja em Éfeso, ele fala sobre a situação da igreja e destaca, Apocalipse 2, verso 5, destaca que aquela igreja precisava se autoavaliar e voltar às primeiras obras. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. A própria igreja, então, é exortada a voltar às primeiras obras do princípio. Por isso eu queria convidar a igreja a se colocar de pé para nós olharmos nas Escrituras Sagradas, olharmos lá no início da igreja, lá na sua organização, depois da descida do Espírito Santo, os princípios, fundamentos, os valores que direcionaram a vida prática daquela igreja. Olhando os 4 elementos essenciais da prática da igreja. E nós vamos ler o capítulo 2 de Atos, do verso 42 ao 47. Quem puder localizar nas suas Bíblias, virtuais, físicas, abrindo, mas está sendo projetado. E diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos mais uma vez. Deus eterno e soberano Pai, essa é a Tua palavra, palavra viva, eficaz, poderosa para salvar. Palavra, ó Deus, que nos purifica, ó Deus, que nos limpa, nos conduzindo no caminho que devemos andar. Palavra viva, que muda e transforma as nossas vidas. Agora, ó Deus, perdoa os meus pecados e me ajuda, ó Deus, a falar para a Tua igreja aquilo que o Senhor deseja. Que o Teu Espírito Santo seja o condutor dessa mensagem. Que eu possa falar, ó Deus, aquilo que vem do Teu trono para o coração do Teu povo. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Assim como nós, vez ou outra, precisamos de uma autoavaliação, de olhar, não é, para a nossa caminhada e ver como nós estamos com o Senhor, às vezes a igreja também precisa fazer o mesmo. E para onde nós nos voltamos quando queremos saber a direção que Deus tem para a nossa vida? Para onde nós nos voltamos quando nos avaliamos e com o que nós confrontamos a nossa vida? Para saber se estamos no caminho certo, se estamos procedendo bem ou não. É justamente com o que diz a palavra de Deus. Há uma definição de evangelizar que é assim: evangelizar é confrontar a vida com o que diz as Escrituras. Então é você anunciar o que diz a palavra de Deus sobre a natureza do ser humano, a condição do ser humano, o estado do ser humano, o tipo de vida que o ser humano tem vivido e o diferencial que Deus faz na vida das pessoas através do Evangelho. E ao confrontar a nossa vida com a palavra de Deus, nós vamos percebendo às vezes como estamos distante de Deus. Aprendemos pelo Evangelho de que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, de que o homem, ao cair, ao se afastar de Deus, os seus pecados o fizeram
réu de morte e separaram ele do Deus Criador, e nós temos a morte, a intranquilidade, as guerras, as enfermidades, a imoralidade, os vícios, tudo aquilo que é ruim, tudo que é de mazela, adveio por conta da desobediência do homem. No entanto, essa que é uma notícia ruim, ela é suplantada com a boa notícia do Evangelho. É de que por mais que o mundo esteja caótico como está, que os nossos pecados sejam tão terríveis e nos afastem da presença de um Deus amoroso, esse mesmo Deus providenciou para nós o perdão, a solução, a salvação, enviando Jesus para morrer no meu e no seu lugar, pagando o preço dos nossos pecados, nos fazendo viver uma nova vida, nos dando um novo nascimento, escrevendo nosso nome no livro da vida e uma história de tristeza, uma história de derrota, torna-se na maior vitória do universo. A vitória de Cristo na cruz, por mim e por você. Isso faz com que aqueles que estavam separados e distantes de Deus sejam aproximados, porque Cristo faz uma aliança com o Pai no seu próprio sangue, pagando para cumprir a justiça de Deus o preço dos nossos pecados. E Ele fez isso porque nos amou de maneira inigualável e incomparável. E nós encontramos isso nas Escrituras. E as pessoas só passam a saber disso se a palavra de Deus for pregada. A Bíblia, queridos, é um livro sem igual, um livro incomparável. Nele nós encontramos os fundamentos de todas as coisas. Desde a origem, Gênesis capítulo 1, verso 1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nos ensinando logo de cara que há um Criador, que nós não estamos no mundo por acaso, mas temos uma origem, uma fonte de onde nós viemos, um Deus amoroso que nos criou com um propósito abençoador. No entanto, como diz a palavra de Deus, Deus criou o homem bom, mas ele procura os extravios. Valeu, meu querido, Deus abençoe. E mesmo o homem tendo se afastado e entrado em muitos apuros, não é? A Bíblia fala de como Deus restaura todas essas coisas e nos indica o caminho, o retorno de volta para o propósito de Deus. A Bíblia, ela mostra, revela para nós a direção que a história segue, o avanço da história até o seu clímax, onde Deus vai restaurar a sua criação. Mas não só sobre isso. A Bíblia também ela fala, deixa claro que Deus tem um propósito para a história e que vai conduzi-la até a sua realização plena, mas não apenas a história cósmica, universal. Deus também tem um propósito existencial para a vida de cada um de nós. A Bíblia revela tanto a direção de Deus para a história, para a sua igreja e também para você. Porque você faz parte da igreja do Senhor. A Bíblia diz que a igreja, Cristo morreu pela sua igreja antes da fundação do mundo. Como é isso, pastor? Já estava no desígnio de Deus, no propósito de Deus, a igreja do Senhor. Certa vez, uma pessoa que eu evangelizava disse: pastor, Deus criou o homem, colocou ele lá no jardim, ele desobedeceu. Deus sabia que ele ia pecar, que ele ia cair. Eu disse: sim, Deus é onisciente. Então, por que ele fez isso? Se ele sabia que o homem ia pecar, iria desobedecer. E eu lembro que em Gênesis mesmo, quando o homem sofre as consequências da queda, Deus já profetiza a vinda de Jesus para resolver esse problema. Eu disse: olha, querido, nós criamos o problema ao desobedecer a Deus. Deus providenciou a solução na pessoa de Jesus Cristo, desde lá no início, olhando para mim e para você da eternidade.
Ele nos amou. E não havia como eu e você sermos salvos, como eu e você nos resgatarmos e nos voltarmos para Deus sem a graça e a ação de Jesus Cristo. De maneira que nós precisamos nos voltar continuamente para a palavra de Deus, para receber essas verdades e nos fortalecer na caminhada. Então, queridos, a igreja, de tempos em tempos, precisa também passar por essa avaliação e vem buscar nas partes das Escrituras a direção de Deus. Ela vem buscar na palavra de Deus a orientação, a avaliação do seu caminhar e procurar entender o propósito de Deus para o seu povo nesse tempo. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, para o texto bíblico, nós devemos sempre buscar compreender o que aquele texto falou para as pessoas da época, o que ele significou no seu contexto próprio, assim como o que é que ele fala para nós hoje. E o que é que a igreja desse capítulo 2 de Atos estava vivenciando. O livro de Atos dos Apóstolos, que há quem diga que é Atos do Espírito Santo, porque ele narra a atividade da igreja ao longo do tempo, começando lá, desde a descida do Espírito Santo, movendo-se no seu povo, levantando um povo para ser testemunha de Jesus por todas as nações até que ele volte. E tudo isso só é possível porque o Espírito Santo de Deus é o condutor de tudo aquilo. Então, essa passagem do capítulo 2, a igreja vivenciava a seguinte realidade. Cristo havia passado cerca de 40 dias dando instruções finais à sua igreja e ascende aos céus, volta para o Pai, cumprindo aquilo que ele havia dito lá em João, quando se despedia da sua igreja, dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá preparar lugar. E quando eu tiver preparado lugar, voltarei para vós. E vos levarei comigo, para que onde eu estejais vós também. Agora ele volta para essa casa do Pai para preparar lugar, para voltar e buscar a sua igreja. Mas lá em João ainda, no capítulo 14, ele diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo para conduzir a igreja, continuar esta obra. E ele vai falar de mim, das minhas verdades, de quem eu sou. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que alguns dizem que atos seriam atos do Espírito Santo através da sua igreja. Nós somos meros instrumentos, o Espírito Santo de Deus é quem faz tudo. A igreja, então, é visitada no Pentecostes. O Espírito Santo vem, enche a sua igreja de poder, de dinamicidade para pregar aquela palavra. Lá no Pentecostes, aquela confusão que começa lá em Babel é desfeita pelo Senhor. E de maneira sobrenatural as pessoas começam a se entender. Em Jerusalém, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, ela é capacitada sobrenaturalmente para falar das maravilhas de Deus a povos de todos os lugares do mundo. E aquelas pessoas ali ouviam os apóstolos falarem na sua própria língua sobre as maravilhas do Senhor. Naquele tempo, Jesus envia o Espírito Santo e antes de ir, ele dá uma missão para a sua igreja. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E, em cumprimento a isso, Pedro prega. E, ao pregar, o cheio do Espírito Santo, as pessoas são alertadas e confrontadas com a sua situação e dizem o que nós devemos fazer para ser salvos. E Pedro diz: arrependam-se, creiam no Evangelho e sejam batizados em nome de Jesus. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se convertem. A igreja passa de 120 pessoas para 3.000, assim, na pregação mais bombástica, viu, pastor Moab? De todos os tempos. Há uns que dizem que a igreja orou 40 dias. Pedro pregou 10 minutos, se converteram 3.000 pessoas. Ele diz que hoje a gente prega 40 dias,
quer orar 10 minutos para ver se converte 3 pessoas. Naquele tempo, o mover de Deus, ativo e presente na vida da sua igreja, faz com que aquele povo experimente ali o poder sobrenatural de Deus, transformando, convertendo vidas de maneira fantástica. Aquelas pessoas eram então batizadas. Até eu disse, como é que você batiza? Imagina aí, pastor Moab, você vai ter que batizar agora 3.000 pessoas agora, rapidinho, depois de uma pregação ali de 10 minutos. Arqueólogos, fazendo escavações na região, encontraram espécies de tanques para aquelas abluções, né, para as lavagens cerimoniais. Alguns encontraram dezenas desses tanques com cerca de 2 metros de diâmetro e com escadas dos 2 lados. Então, há uma conjectura de que eles entendiam que, às vezes, era possível batizar essas pessoas, que ele tinha cerca de 2 metros de profundidade também, mas eles tinham escadas. E que a pessoa descia de um lado, passava, mergulhava e saía do outro lado, e o batizador impunha só a mão de cima e confirmava que a pessoa tinha submergido. Há uma perspectiva histórica quanto a isso. A igreja seguia fazendo aquilo que Jesus mandou, pregando, ensinando com a ação do Espírito Santo, batizando. E agora, no capítulo 2, nós começamos a olhar que a igreja tinha uma prática cotidiana que mostrava a ação de Deus na sua vida. E a gente falou lá do início da igreja primitiva e para nós hoje. O que nós aprendemos e podemos trazer como fundamento para a vida nas nossas igrejas hoje. Lembra lá em Apocalipse, ele diz, volta lá para as suas primeiras obras. Então aqui a gente se volta para a palavra de Deus e procura extrair aqui da palavra, desse verso, principalmente o verso de número 42, os 4 elementos essenciais à prática da igreja. E o primeiro deles é o ensino. O primeiro deles é o ensino. O texto diz, e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. O ensino apostólico era uma pilastra, um fundamento da igreja. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer o seguinte assim, olhe, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto de doutrina, eu prego só Jesus. Eu não gosto de doutrina, eu não gosto do seu ensino, eu gosto de Jesus. As pessoas dizem, eu simpatizo, eu sou crente, mas não quero saber de doutrina. Porque às vezes doutrina ela adquiria um sentido às vezes pejorativo como algo que é imposto para alguém. Mas doutrina nada mais é do que ensino. Nada mais é do que a instrução que é dada por um mestre aos seus discípulos. E nós precisamos receber ensino de Deus através da sua palavra e através da sua igreja. Na comunidade de fé nós aprendemos. Por isso não é correto você cultivar no seu coração aquele sentimento de que, olha, eu não preciso de ensino. Nós não nascemos sabendo das coisas. Há uma distância do que foi escrito na palavra de Deus, dependendo do texto, de até 4.000 anos para nós. E nós precisamos entender o que Deus quer dizer na sua palavra para nós hoje. E para isso nós precisamos da intercessão do Espírito Santo. Há um fenômeno que é explicado na teologia, que é a iluminação, é quando alguém com o coração aberto busca a Deus na sua palavra, em oração, e pede ao Senhor para compreender a sua palavra. O Espírito Santo de Deus ilumina a sua mente para que seus olhos sejam abertos e você possa aprender o que Deus quer para a sua vida. Deus age para nos ensinar. Assim como nossos pais nos ensinam, nos orientam, nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor. Gente que diz, eu não prego doutrina, eu não preciso de doutrina, está enganado. Porque o ser humano entrega a si mesmo, sem ensino, sem direção, sem ensino certo, e da fonte certa, ele torna-se uma presa fácil dos próprios pecados. E acaba destruindo a si mesmo. O próprio Jesus vai falar sobre o seu ensino. Alguém que diz, olha, eu amo Jesus, mas não quero saber do seu ensino, não quero saber de sua palavra, não quero saber de Bíblia. João capítulo 14, verso 23, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama,
guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. No capítulo 7 de João ainda, no verso 16, Jesus lhes respondeu: o meu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Há uma tradução que, onde está ensino aí a minha doutrina não é minha. É essa daí? A minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Então Jesus tem uma doutrina, ele tem um ensino para mim, para a sua vida e para a vida da igreja. Ele tem um ensino. E o verso 17 diz assim, ó: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, saberá que esse ensino é dele, ou se falo por mim mesmo. Ali ele está falando de doutrina de novo. Então, a primeira pilastra, o primeiro fundamento para a igreja crescer, agradar ao Senhor e desenvolver-se, é aprender. Jesus diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Aprendei de mim. Ele ensina, ele nos chama. E no contexto da igreja, onde nós aprendemos, conhecemos e buscamos fazer a vontade de Deus. Mas o texto diz que era o ensino dos apóstolos. Queridos, a fonte e o conteúdo do ensino dos apóstolos não era outro senão o testemunho do próprio Jesus. Aquilo que eles viram, que aprenderam de Jesus, que vivenciaram na caminhada com ele. 1 João, capítulo 1, no verso 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. João está dizendo: olha o que nós vimos, caminhamos com ele, tocamos, sentimos, tivemos comunhão, caminhamos, aquilo que a gente viu, nós comunicamos. A verdade sobre o verbo da vida. João capítulo 1, ele vai dizer que Cristo, ele é o verbo eterno de Deus, que estava com Deus no princípio, se fez carne e habitou entre nós. A fonte do ensino dos apóstolos é o próprio Jesus. É o que eles viram, vivenciaram e aprenderam dele. No verso 3, ainda de 1 João, ele diz: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A fonte é o que Jesus fez, sua vida, o seu ensino, as suas palavras. Jesus diz: as palavras que eu vos tenho dito, elas são espírito e são vida. Nós encontramos as palavras de Jesus onde hoje? Na Bíblia. O apóstolo Paulo, instruindo lá aos Coríntios sobre a ceia, ele começa dizendo assim, ó: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele recebe de Deus, recebe de Cristo e repassa para a sua igreja tal qual ele recebeu. Tanto que Apocalipse diz que ninguém deve suprimir nem acrescentar da mensagem de Deus. O mesmo João, escrevendo lá na sua terceira carta, ele diz que nenhum de nós que confessa ao Senhor e que busca comunhão na igreja, que busca o Senhor, nenhum de nós que quer viver uma vida cristã, ele deve ir além do que diz a palavra de Deus, nem ficar aquém. Por isso nós precisamos de ensino. Por isso que a igreja precisa continuamente voltar para as verdades eternas da palavra de Deus e instruir para a sua vida cotidiana a forma como agir se quer agradar ao seu Senhor. Por isso, essa pilastra é fundamental na vida da igreja. Perseverar no ensino. Se a sua igreja, ela tem oportunidades de ensino, de aprendizado, uma escola bíblica fundamentada, que você possa participar dela. Que você possa estar presente nos cultos, no momento de adoração, na caminhada da igreja, para que você possa ser instruído de maneira abençoadora pela palavra de Deus. Aquela igreja era vitoriosa, caminhava agradando ao seu Senhor, porque ela era uma igreja fundada no ensino da palavra. Segunda coisa, e perseveravam, lá no verso 42, no ensino dos apóstolos
e na comunhão. E na comunhão. Comunhão, queridos, é vida em comum. É vida coletiva, é experiência comunitária. Não é meramente como existe hoje, né? A mentalidade individualista que nós temos no nosso meio social. A proposta da igreja naquele tempo e da palavra de Deus não é de uma espiritualidade individualista. Tanto que o John Stott foi um dos maiores teólogos do século XX, iniciozinho ali do XXI. Ele dizia que a salvação é individual, mas não é individualista. A salvação é individual, mas ela é compartilhada na vida da igreja. A decisão por crer em Jesus Cristo é uma responsabilidade única, intransferível de cada ser humano. Mas após salvo, aquela vida, aquela nova vida, ela precisa ser vivida em comunidade. Então a experiência da igreja, ela não é individualista, mas ela é mutualista. A Bíblia está cheia no Novo Testamento de mandamentos de mutualidade, e alguns até no Antigo. O que são esses preceitos de mutualidade? São aqueles que dizem assim, uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Perdoai uns aos outros. Suportai uns aos outros. A vida da igreja não gira em torno de mim ou de você. Ela gira em torno de Cristo que amou a todos. E ela deve expressar esse amor. E isso se expressa na comunhão. Mas é comum a gente ouvir hoje em dia, né, também, muita gente dizer assim que, eu até creio, eu gosto de Jesus, mas não gosto da igreja. Eu quero ser crente, mas eu não quero igreja. A Bíblia diz que Jesus amou tanto a sua igreja e se entregou por ela, sofrendo morte e morte de cruz. Logo, a igreja é importante para Jesus, precisa ser importante para mim e para você também. Aí o interessante é que, se a gente não está vivendo em comunidade com os irmãos, a gente não está se relacionando, alguns até com justificativas até relativamente válidas, no sentido assim, diz, olha, na comunhão da igreja, eu fui para a igreja, mas aconteceu algo que me magoou, que feriu, ou que aconteceu isso ou aquilo, ou encontrei defeitos, alguém achando às vezes que pode encontrar uma igreja perfeita, mas não tem igreja perfeita, vocês já estão, né, cansados de saber disso, porque ela carrega as características do povo que a compõe, e nós somos imperfeitos e falhos. Agora, porque é fácil a gente, às vezes, usar como pretexto se afastar da igreja, dizer que não quer a igreja, porque foi magoado, porque encontrou pessoas difíceis, porque feriu, uma coisa assim, porque foi ferido. Mas, às vezes, a gente não consegue ver quando nós somos os elementos que ferem, que magoam, que machucam, às vezes até mesmo sem querer, devido às nossas imperfeições. Por isso, prezamos dia após dia estar aprendendo aos pés do Mestre a maneira correta de viver, para expressar o amor de Deus de maneira genuína. E, de toda forma, queridos, viver em comunhão é desafiador. Essa palavra a gente usa quase para tudo. Viu, GG? Quando o negócio é difícil, é problemático, é complicado, vai ser duro de engolir, às vezes a gente diz assim, é um desafio, que é para não dizer que é um problema. Para não dizer que é uma dificuldade, é desafiante. Não é? É desafiante viver em comunhão, queridos. É desafiante, porque para a gente viver em comunidade no tempo que a gente tem hoje, nos dias que a gente vive, a gente não pode descuidar de 4 elementos, investir em 4 áreas, ou entender 4 coisas que a gente precisa fazer se a gente quer viver em comunidade. A primeira coisa, e principalmente no que diz respeito à nossa comunidade de fé, a primeira coisa é a mordomia do tempo. Como é que a gente vai viver em comunidade, em comunhão, na vida da igreja, caminhando, se ninguém tem tempo para nada? A gente diz que não tem tempo, que não dá, tudo é muito corrido, uma correria desenfreada. Mas sem investir tempo em relacionamento, em comunhão, a gente não consegue se relacionar com ninguém. Eu lembro, quando eu fazia, faz um tempinho razoável, curso de informática, GG, das antigas. Eu não vou nem dizer quais eram os programas que eu aprendi lá, que você nem imagina. Certo? Foi um pouco depois do Atari, dos videogames. Certo? Um pouquinho depois.
E eu lembro que o meu professor de informática me disse uma coisa que eu não esqueci nunca. Em vez de eu aprender tudo que ele ensinou de informática, que hoje praticamente não vale mais, né, porque mudou tudo, mas uma coisa ele disse assim, ó, viver é fácil, difícil é conviver. E ele disse que já aprendeu isso com o avô dele. Porque ele estava tendo problemas lá no trabalho, por causa de umas regras da empresa, ele era um professor muito querido, e era porque ele não topou usar gravata para dar aula lá no estabelecimento. E ele estava saindo da empresa. Essa empresa até fechou depois. Mas eu guardei demais essa palavra deles. Ó, viver é fácil. Viver se vive de qualquer maneira. Agora, conviver é que são elas. Conviver é que são elas. Nós precisamos, irmãos, gerenciar melhor o nosso tempo e gastar o tempo com pessoas. Estar na igreja sabendo que vamos nos encontrar com pessoas. Ao sair para evangelizar, sabemos que vamos evangelizar pessoas. Pessoas cheias de defeitos como nós. Mas pessoas que são amadas e valorizadas por Deus a ponto dele enviar Jesus para morrer no lugar delas. Aí na comunhão a gente sem tempo, os relacionamentos vão ficando cada vez mais superficiais, quando ainda existem. E às vezes a gente troca de igreja como quem troca de roupa e não faz vínculo, não se liga a ninguém e diz o quê? Não, porque não tem tempo. O primeiro elemento que nós falamos aqui foi sobre o ensino. Tem gente que não tem tempo para ler a Bíblia. Tem gente que não tem tempo para receber da igreja uma instrução da palavra na escola bíblica ou no PG, em momentos devocionais. Nós precisamos gerenciar melhor o nosso tempo. Sabe por quê? Já dizia o pastor Exaltino, todo mundo recebe a mesma quantidade de tempo por dia. 24 horas para todo mundo. Não tem ninguém com 22, 23, nem ninguém com 25 horas. O dia é 24 para todo mundo. E nós precisamos melhor gerenciar esse nosso tempo, se queremos viver uma vida de comunhão na igreja. Segunda coisa, para que eu possa ter comunhão na igreja, eu preciso ter a humildade de reconhecer que eu não consigo sozinho. Que eu não sou autossuficiente, que nós precisamos de ajuda. Deus lá, quando cria o ser humano, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Ele diz isso. Então não é bom em vários aspectos. Lá em Provérbios vai dizer, se são dois, eles conseguem melhor reagir a uma adversidade. Se são dois, conseguem receber uma paga melhor pelo seu trabalho. Se são dois, conseguem até se aquecer no momento de frio. Se são dois, trocam um pneu de um carro com mais facilidade, né, GG? Não é bom que o homem esteja só. Então eu e você precisamos entender que Jesus, quando nos ensinou a orar assim, ó, Pai nosso. Ele não ensinou a orar assim, Pai meu. É nosso. A Bíblia diz que Jesus ele é o primeiro de muitos irmãos. Então nós precisamos ter a humildade de entender que agora somos membros da família de Deus. E assim como na nossa família os relacionamentos às vezes machucam, às vezes a gente fica trombudo um para o lado do outro, tem alguma dificuldade, mas não deixa de ser família, nem se afasta, nem vai embora, mas persevera e depois reata aquela amizade ou aquele relacionamento. Assim na igreja também a gente precisa construir relacionamentos sólidos, e a gente só faz isso se reconhecer que precisamos uns dos outros. Terceira coisa, paciência. Tem que ter paciência para perseverar, seja em qualquer tipo de relacionamento. E na igreja não é muito diferente. Relacionamento não é fácil, é difícil, comunhão é difícil, porque pessoas são difíceis. Aí você pode olhar e mesmo, fulano é muito difícil. Não é? Só que a gente, às vezes, quando a gente for dizer que fulano é muito difícil, é bom a gente colocar um espelho de frente da gente, né? Olha assim. Tem Eu sou professor também da rede estadual, e tem uma história meio folclórica lá na cidade, que num determinado momento lá fizeram uma dinâmica dentro da área da educação, e no lugar tinha um caixão, e dizia, veja aqui quem matou a educação do Rio Grande do Norte. Aí quando a pessoa ia lá, olhava, aí tinha o espelho dentro lá no caixão, eu via a cara dele. Aí esse professor olhou, se espolhou. Eu disse, eu mesmo não matei ninguém não. E saiu para lá, valente. Porque às vezes a gente tem dificuldade de reconhecer que pessoas são difíceis e nós somos pessoas, e às vezes o difícil da relação sou eu. Às vezes o difícil da relação na igreja não é o pastor, não é o louvor, não é o professor da EBD,
não é o líder dos jovens, às vezes sou eu. Às vezes sou eu. E é preciso ter paciência para suportar e amadurecer nessas relações. O pastor Otílio, era da Bahia, hoje ele está em Minas Gerais. Ele costumava pregar na igreja e dizia o seguinte: olha, povo, gente não é gente. Gente é difícil. E a gente precisa ter paciência com gente, porque nós somos gente também. E quarto, para que você possa ter comunhão na igreja, é perseverar. Perseverar. Não desistir da caminhada comunitária da igreja. Não trocar de igreja, não mudar de igreja. Está errado, pecou, feriu, foi ferido. Colocar diante do Senhor e continuar perseverando em comunidade. Continuar servindo ao Senhor. Perseverar, não desistir. Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Aleluia. A igreja, então, ela na sua vida cotidiana, ela perseverava em quê? No ensino dos apóstolos e na comunhão. E terceiro, na partilha e no partir do pão. Para muitos teólogos, o partir aqui se refere tanto à ceia do Senhor, o cumprimento daquela ordenança quando a igreja está reunida em comunhão para partir o pão, celebrando o corpo e o sangue de Cristo, a nova aliança, como também pode significar também a própria convivência comunitária deles. Lembram que lá em Coríntios a igreja estava tendo problema porque a ceia era junto do momento do almoço, de uma refeição geral, e eles estavam lá atropelando as coisas? Né? Diz respeito também não só à ceia, esse memorial de Deus, mas também a um estilo de vida adotado que se reflete no aspecto material. É eu e você, enquanto fazemos parte da igreja, nos sentirmos corresponsáveis para com a igreja e para com os irmãos. Uns responsáveis pelos outros. 1 João capítulo 3, verso 18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Tiago, capítulo 2, verso 15 e 16, ele diz assim, se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e de alimento, de cada dia, e algum de vós disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. O que é que tu fez? Que vantagem há nisso? Às vezes, irmãos, nós vivemos num contexto religioso brasileiro. Agora, há estimativas que os evangélicos vão passar de 40%. As estimativas têm 35%, alguma coisa assim, e futuramente as projeções são muito grandes. Mas a gente tem muita gente falando de Jesus, mas pouca gente vivendo como Jesus. Praticando o ensino de Jesus. Se doando como Jesus. Às vezes até o pessoal que está lá fora, prezando ouvir o evangelho, elas precisam, não é falta de ouvir Jesus. Porque, seja na internet, seja na mídia, hoje tem evangelho sendo pregado de todas as formas. Mas as pessoas precisam tanto ouvir de Jesus, precisam mais ver a ação de Jesus na vida daqueles que dizem que são crentes nele. E a igreja aqui, ela vivenciava isso na prática. O texto vai dizer que a igreja, ninguém considerava que era seu, algo como uma possessão, uma propriedade privada a ponto de ferir aquela convivência deles, porque eles, sabendo que alguém estava necessitado, ele tinha bens, propriedades, eles vendiam, traziam aos pés dos apóstolos e dividiam. É claro que o contexto da época era diferente do nosso, mas o princípio que era da mutualidade e do cuidado que há na igreja, uns para com os outros, porque a Bíblia instrui dizendo assim, no que depender de vós, fazei o bem a todos, iniciando com os domésticos da fé. Começando pela igreja, apoiando, se ajudando mutuamente, vivendo na prática o evangelho. Aí na igreja a gente vem, e uma coisa que eu tenho percebido, pastor Moab, por onde eu ando, nas igrejas, no tempo que a gente tem caminhado aqui pelo estado, no tempo que eu estive como presidente da Ordoeste, e agora do estado, às vezes a gente anda pelas igrejas de vários contextos, tive também alguns outros estados, e a gente começa a perceber, às vezes, que a gente vive hoje uma crise
de serviço. Não sei se aqui não vive, que maravilha, que bênção de Deus. Mas é o quê? Que crise é essa? Às vezes a igreja tem muita gente, mas as pessoas que servem é aquele grupo específico. Você vê, às vezes, um camarada, ele é líder do louvor, é líder do jovem, é o tesoureiro da igreja, é o professor da EBD, a irmã cuida das crianças, depois ministra, e por aí vai, e se divide tudo daquele mesmo grupo. A diretoria é aquelas pessoas, não é? Tem outro evento, tem outra atividade, tem o grupo de evangelismo, é aquele mesmo povo. E muitos ficam assistindo às atividades. Vocês sentirem-se corresponsáveis pela vida da igreja. E isso até no aspecto material, na questão no que diz respeito ao sustento da obra. Às vezes nós temos na igreja uma legião de espectadores, mas de poucos servos. Em muitas igrejas, então, alguns poucos ficam sobrecarregados, enquanto outros perdem a bênção de serem úteis no reino de Deus e ver Deus fazer maravilhas através da sua vida, através do seu serviço, seja da pregação, seja do louvor, seja de limpar, da manutenção do templo, seja o que for, tudo que é feito na casa de Deus é honroso, porque é um serviço de servo para o nosso Pai. Jesus, ele dá o exemplo, lá no capítulo 13 de João, lavando os pés dos discípulos. E ele diz, olha, se eu que sou Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, vocês devem fazer o mesmo uns pelos outros. Vocês devem fazer isso. Os versos 44 e 45, ele vai dizer que todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Segundo a necessidade de cada um. É bem verdade que com o tempo alguns começaram a querer tirar proveito dessa situação e começaram a ser pesados sobre a própria igreja. De maneira que Paulo depois vai ter que escrever dizendo o seguinte, aquele que não quiser trabalhar, que não coma. No sentido de que nós somos responsáveis uns pelos outros na obra da igreja. Todos trabalham, todos servem, todos são abençoados pelo Senhor na vida comunitária. Amém? Ensino, comunhão, partilha. E para encerrar, não menos importante, talvez até mesmo mais, orações. E perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que parece vir em último, irmãos, é apenas por descrição narrativa lá do texto. Já que a oração, irmãos, ela deve vir antes de tudo. A oração ela deve estar presente antes, durante e depois em toda a atividade da igreja. Martinho Lutero ele dizia o seguinte, ó, teu primeiro dever é começar com a oração. Nada espere de tua própria força, de tua capacidade, do teu entendimento. Antes, confia no Senhor e na influência do seu Espírito. Ou seja, ore. Confie que Deus vai agir. E era assim que a igreja fazia, tinha uma vida constante de oração. O texto diz assim, ó, no verso 46, e perseverando em comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. A oração está presente em todos os momentos da vida da igreja, antes, durante e depois das suas atividades, o que ela está fazendo. E esse texto nos ensina que a oração ela é diária. Todos os dias, eles perseveravam no templo orando. É o que diz a palavra. Ah, gente, isso aí eu vou viver da igreja direto. Eu lembro de um camarada que chegou para mim, né? Eu tive que cuidar dessa figura na época. Chegou para mim para reclamar da sogra, pastor. Chegou e disse, irmão Júnior, como é que pode? Eu era dirigente da igreja ainda, não tinha sido ordenado. Aí ele disse, a minha sogra, cheia de problema, aquela mulher. Eu disse, o que foi? A mulher quer viver na igreja. É na oração de meio-dia, de noite, não perde é direto, orando, aquela mulher. Eu disse, me diga uma coisa, ela descuida das coisas dela lá na casa dela, do marido dela, das responsabilidades dela. Não, mas não tem para quem a pessoa viver na igreja não. Eu disse, não, tem sim. Ela está orando, tudo é que devia ir também.
seguir o exemplo dela. Se ela não descuida do seu cuidado familiar, das suas atividades, das suas responsabilidades, ela está buscando ao Senhor em oração. E se ela pode fazer isso todos os dias, e se eu posso, se você pode, faça. Aqui o ensino é que aquela igreja orava todos os dias. E essa oração ela é também coletiva. E perseveravam em oração. Tem gente que diz o seguinte, assim, não preciso ir para a igreja. Se eu quiser orar, a Bíblia diz assim, entra no teu quarto, tranca a tua porta e ora. Não precisa ir para a igreja. Já ouviram isso? Né? Acontece, meu querido, que aquela oração que você entra no seu quarto, você tranca a porta, você ora ao Senhor, dobra seu joelho, confessa seus pecados, suas lutas, suas dificuldades, fala diretamente com o Pai. É seu momento de devocional íntimo com o Senhor. Ali é você e Deus. É a sua oração particular com o Senhor. Você não pode descuidar desse momento de intimidade com Deus também. Mas não é o mesmo momento que você vai estar na coletividade da igreja, dizendo as mesmas coisas, revelando a mesma coisa, falando de coisas que é para você falar na sua intimidade, você com Deus. O momento da oração coletiva na igreja é aquele quando Jesus diz assim, onde 2 de vós estiverem de acordo sobre algo, e em oração unidos pedirem ao Pai, em meu nome eu concederei. Amém? É quando a igreja está unânime, unida, orando com um propósito nos pés do Senhor, buscando a face de Deus e clamando ao Senhor, para que Deus faça, conforme a sua vontade, aquilo que a igreja em unidade, em comum acordo, pede ao Pai no nome de Jesus. É a oração coletiva da igreja. Ela tem que ser diária, ela tem que ser coletiva e ela tem que ser perseverante, sem desistir da oração. Queridos, em que nós estamos fundamentando a nossa vida? A nossa caminhada de fé e espiritualidade. Como está a caminhada da nossa igreja diante desses 4 fundamentos da palavra de Deus? Como nós estamos abraçando essa nossa vida comunitária? Como temos agido? Que essa noite, essa palavra, possa alcançar seu coração. E que através dela, nós possamos nos comprometer a viver na prática os fundamentos que Cristo tem para a sua igreja. O verso 47 diz assim, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Você quer uma igreja assim? Que cada dia Deus vai abençoando e vai acrescentando os que vão sendo salvos? Lembra de João 13, da lavagem dos pés? Quando Jesus dá o exemplo, o verso 17 ele diz assim, se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticarem. Você ouviu essa palavra, entendeu? Que bênção para a sua vida. Quer que a sua igreja seja abençoada? Pratique essa palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus.